Fala, gente, graça e paz, espero que você esteja bem nesse dia, não sei em que momento do dia você vai estar assistindo essa palavra de encorajamento ao seu coração. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fernando Pompeu, aqui da comunidade Aliança em Guaíba, e a gente está testando novos meios de chegar até você, uma palavra que Deus tem confiado ao nosso coração nesses dias, e a palavra que eu quero deixar ao seu coração nesse tempo é Levítico 6, versículo 13. O texto na versão Almeida Revista e Corrigida vai dizer assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Na versão da NVI vai dizer que mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar e não deve ser apagado. Amados, essa palavra eu tenho certeza que ela perpassa o nosso coração por muito tempo. Toda a gente que já tem uma história, uma caminhada cristã, e principalmente quando a gente fala a respeito ainda de casa de oração, de sala de oração, que é o contexto em que nós estamos vivendo, a gente vai ter esse texto continuamente nas nossas vidas a respeito de manter-se um fogo aceso. E claro, a pergunta que se tem, e talvez ainda você não tinha se perguntado ainda, que fogo é esse em que Deus vai pedir para que se mantivesse aceso todo o tempo? É uma instrução que Deus dá ao sacerdote através de Moisés no livro de Levítico. Levítico é o livro pelo qual Deus vai instituir, Deus vai estabelecer a maneira como o povo deveria se portar, como deveria ser o cerimonial de Israel. Afinal de contas, Deus era um Deus santo, e para que o povo pudesse se relacionar com esse Deus santo, era necessário que o povo atentasse para algum tipo de cerimônia, de como seria o cerimonial. Deus falou que estaria no meio do seu povo. E para Deus habitar, para que a presença de Deus estivesse junto a Israel, era necessário que o povo atentasse para algumas coisas. Por óbvio, não precisamos nem dizer que, em primeiro lugar, o povo deveria ser santo. A questão do livro de Levítico que ela vai tratar é como deveriam ser os ritos, os cerimoniais, para que o povo se mantivesse em santidade. Numa das instruções que ele vai dizer ao povo, ele vai dizer justamente para os sacerdotes que o fogo no altar deveria se manter aceso. Isso é importante. Esse altar, lá em Levíticos 9, vai ser aceso pela presença do Senhor. Pela presença do Senhor ela vem, e na inauguração daquilo que seria o serviço sacerdotal de Arão e seus filhos, o fogo da presença vem, a glória do Senhor desce sobre o tabernáculo, e o fogo da presença agora coloca fogo sobre esse altar e queima as ofertas que estavam ainda sobre esse altar. Esse fogo não deveria ser apagado e deveria ser mantido aceso pelos sacerdotes. Toda manhã o sacerdote deveria pegar a cinza do dia anterior, remover a cinza velha, organizar o altar, colocar lenha sobre esse altar, organizar o holocausto. Logo pela manhã cedo, ele deveria fazer a sua primeira oferta de comunhão. É o que o texto vai dizer ainda no versículo 12 e nos versículos anteriores. Agora, quem sabe você vai se perguntar, Pompeu, mas onde isso se encaixa comigo, onde se encaixa para nós o Novo Testamento? Ora, amados, se o fogo da presença do Senhor estava sobre o altar no tabernáculo, lá no deserto, a Bíblia vai dizer, Paulo vai afirmar isso e reafirmar em Efésios, mas também vai afirmar em Coríntios, dizendo que nós somos o santuário de Deus. Nós agora, lembra do texto que vai dizer que casa podereis me comportar, que lugar vocês podem construir para comportar a minha presença. Não sabeis que eu não habito mais em templo feito por mãos humanas. Jesus, agora, através da morte e do sacrifício de Jesus, nós nos tornamos santuário de Deus. O Senhor habita em nós. E se o Senhor habita em nós por meio da obra de Jesus, e Ele agora como sumo sacerdote, é através dele em que nós chegamos por um novo e vivo caminho diante de Deus. Amados, o fogo do altar, lá em Levítico, ele deve ser mantido aceso até os dias de hoje. Só que agora ele não está num lugar físico, ele está dentro de nós. O fogo do Espírito Santo, ele deve atuar dentro de nós. Lembra, em Atos 2, ele desce sobre a vida da igreja, inaugura terrenalmente a igreja na descida do Espírito Santo. Quem manda, o texto vai dizer que o fogo desce como línguas como de fogo, incendeia corações a serem capacitados a espalhar o Evangelho aos quatro cantos da terra.
Esse fogo do Espírito Santo, esse fogo da presença que estava em Levítico, agora está em corações que nós exultam pela glória do Senhor, que anseiam em ver a presença do Senhor e que também anseiam ver o Evangelho de Jesus ser espalhado por todas as nações da terra. Amados, é importante que nós nos atentemos e colocamos uma observação a mais a respeito de como manter esse fogo aceso. Esse fogo que ardia lá no tabernáculo, ele agora arde dentro do nosso coração. É necessário que nós nos atentemos a algumas coisas. O sacerdote deveria ser disciplinado e ter obediência de obedecer conforme o Deus havia prescrito, de manter esse altar organizado para que o fogo da presença se mantivesse aceso em todo o tempo. Era necessário ter obediência e disciplina, assim como nós devemos obedecer a palavra do Senhor. E também ter disciplina, sermos perseverantes naquilo que nos propomos a fazer. Se nós quisermos manter o fogo do nosso coração aceso, que o fogo do Espírito Santo esteja atuando em nossas vidas, é necessário que nos atentemos para disciplinas espirituais profundas e básicas. Lembra que a Igreja Apostólica ela vai se desenvolver, quem sabe, em cima de 3 disciplinas básicas e são fundamentais, basilares para a Igreja. A primeira era a palavra. Eles se mantinham na oração, no partir do pão e no ensino dos apóstolos. A própria palavra de Deus vai dizer em João 15, versículo 13, vai dizer assim: vós já estáis limpos pela palavra que lhes tenho falado. A palavra é o que nos limpa. A palavra de Deus, a palavra do Evangelho é que nos limpa, é que nos torna limpos, né? É mediante o lavar com água, mas é o lavar da palavra do Senhor em que nós nos mantemos limpos. Isso é disciplina espiritual. Precisamos ser limpos por meio da palavra da verdade. Por isso, uma das coisas para manter esse fogo aceso do nosso coração é manter a nossa vida regrada, uma vida pautada pela palavra do Senhor. Não apenas lida, mas também vivida, para que essa palavra vivida, sendo praticante da palavra, como o Tiago vai dizer, esse fogo se mantenha aceso. Outra coisa e outra disciplina espiritual para manter o fogo aceso, ardendo no nosso coração, é nos atentarmos para uma vida de oração. Paulo vai dizer à igreja de Tessalônica para que a igreja orasse em todo o tempo. E é importante, amados, que nós venhamos a atentarmos para isso. A igreja de Atos tinha essa atenção. Atos 1,14 vai dizer assim: e todos esses perseveravam unânimes em oração. Uma igreja que ora se atenta para as coisas do céu. Uma igreja que ora unânime, em uma só voz, com um único propósito, com um sentimento, sem ninguém ser maior do que ninguém, mas unânimes, perseverantes em oração. Uma vida de oração faz também com que o nosso coração se mantenha, um lugar para que o Espírito Santo possa habitar, para que o Espírito Santo possa arder com o seu fogo precioso e divino, purificando, tirando tudo aquilo que não é do Senhor, purificando dos nossos pecados, das nossas falhas, fazendo com que nós venhamos a ter uma vida apaixonada pelo Senhor. Outra disciplina espiritual, já estou me encaminhando para o final, é a respeito do jejum. É uma das coisas que a igreja primitiva vai desenvolver logo no início, conta a história, os pais da igreja vão afirmar isso, que a igreja primitiva tirou 2 dias da semana para orar, junto, já que era um costume do povo, dos judeus mais ortodoxos da época. E a igreja se dedica a ter 2 dias de oração, a ter tempos de oração diários, mas também de ter uma disciplina espiritual que era o jejum. E o jejum nós temos experimentado na prática aqui na casa, o quanto é benéfico para as nossas vidas, o quanto silenciarmos a carne, o quanto nós, através da vida de jejum, nós fecharmos a nossa boca para nos alimentarmos espiritualmente do Senhor. Ela é tão importante para manter o fogo do Senhor aceso no nosso coração. Para encerrar, Paulo vai também dizer à igreja de Tessalônica, dizendo que não extingais ou não apagueis o Espírito. Amados, uma vida que não se atenta para a palavra de Deus, que não se atenta para uma vida de oração, que não se atenta para uma vida de jejum, é uma vida que certamente vai apagar o Espírito Santo. Nós queremos ser cristãos, nós amamos a igreja de Atos, mas muitas vezes nós não queremos viver as mesmas verdades e as mesmas práticas espirituais que a igreja de Atos vivia. Eu creio num tempo de restauração do Senhor, eu creio num tempo de um avivamento sobre a nação.
Eu creio num tempo de avivamento e de restauração da Igreja de Jesus, uma igreja que se atenta às verdades da palavra, que não apenas vive uma teoria da palavra, mas uma igreja de fato que vive essa palavra e que é limpa, é santificada por meio da palavra da verdade. Mas também eu creio numa igreja que vai ser poderosa em oração. Uma oração baseada na obra de Jesus como nosso sumo sacerdote, nosso fiel e sumo sacerdote que intercede a nós junto ao Pai. E também uma igreja que se atenta para as verdades, uma igreja que vai deixar e abrir mão de desejos que são comuns e normais. Amados, a vida de jejum ela é tão preciosa, ela nos ensina tanto. E eu espero que nós voltemos a essas práticas tão preciosas para nós, que nós venhamos a tentar. Eu lembro que há uma frase, se não me engano, atribuída a John Wesley, que vai dizer que quem jejua tem pressa. Reverendo Hernandes Dias Lopes vai dizer que jejum é fome de Deus. Que nós venhamos a ser instigados pelo Espírito Santo, que nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo ao nosso coração, nos chamando a esse tempo de nos atentarmos à palavra, de nos levarmos a uma vida e uma prática de oração, mas também uma vida de prática de jejum, para que nós venhamos sim a ser uma igreja em que anseia, aguardando ansiosamente a volta do nosso amado. Enquanto nós aguardamos e apressamos, como Pedro vai dizer, nós atentemos para práticas espirituais, práticas de disciplinas espirituais que são tão importantes para que o fogo da presença do Senhor continue a arder no altar do nosso coração. Que Deus abençoe a sua vida. Eu espero que essa palavra possa fazer sentido ao seu coração. E, por favor, não viva de fogos de dias anteriores. Tem gente que vai viver de dias, não, lá atrás, quando eu me converti, eu tinha uma vida de oração. Lá, quando eu me converti, quando estava no primeiro amor, eu tinha tanto desejo de fazer isso, de estar em oração, de praticar, de estar em jejum, de leitura devocional da palavra. E talvez você está vivendo de dias anteriores. Amados, é necessário com que nós venhamos a fazer isso diariamente. Nós não podemos viver de fogo que aconteceu no tempo atrás. Nós precisamos nos atentar para o dia chamado hoje. É necessário com que nós nos atentemos a disciplinas espirituais agora, que nós busquemos ao Senhor agora, e não apenas um dia, mas todos os dias, que seja uma prática recorrente do nosso coração, em estarmos atentos ao chamado do Espírito, à igreja de Jesus nesses dias, nos levando para um lugar, Quem sabe nós não temos mais fogo na igreja a respeito de que nós não busquemos isso. E lembre, esse fogo não é só simplesmente o falar em línguas efusivo da igreja. Esse fogo vem para purificar, esse fogo vem para trazer, para provar o nosso coração. Esse fogo da presença divina que nós pedimos não é só para uma experiência, mas é para nós vivermos uma vida santa diante do Senhor. O fogo da presença era o que santificava a oferta. O fogo da presença era o que fazia com que a oferta que estava sobre o altar fosse aceita pelo Senhor. Esse fogo da presença também vem nos purificar, vem nos tornar mais puros, mais santos, vem provar a nossa fé nesses dias. Amados, nós precisamos ser provados pelo fogo nesses dias e que venhamos assim manter o fogo da presença do Senhor ardendo continuamente sobre o altar dos nossos corações até que Ele venha. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, nos vemos certamente no próximo vídeo. Deus abençoe.